Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Mais uma noite abençoada, mais uma noite na presença do Pai. E eu tenho certeza que esta noite também será marcada em nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham pela internet também. Que Deus venha trazer uma palavra ao teu coração, que você possa nesse momento se desvencilhar de tudo, deste mundo, se desconectar do mundo e se conectar com o Espírito Santo de Deus. Antes de nós orarmos, eu quero trazer uma palavra de abertura. Hoje à tarde tive uma live com o pastor Andrigo lá na aba de Vila Nova, de Porto Alegre, e eu comentava sobre esse versículo que falou muito ao meu coração nesta tarde, que nós nesse momento nós precisamos nos desvencilhar das coisas desse mundo. Nós precisamos estar com a nossa mente ligada à palavra de Deus, ligada às coisas celestiais, para que a gente possa desfrutar do mais de Deus, do melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Então eu te convido a abrir a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Essa palavra o apóstolo Paulo estava ensinando, estava dando uma direção para que a igreja de Filipe tivesse o desejo de estar buscando somente aquilo que agradava o coração de Deus. E este é o momento, amados, que nós devemos de agradar a Deus, o momento de nós buscarmos aquilo que agrada ao Senhor. E essa palavra diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então Paulo foi bem claro aos irmãos daquela igreja, e Deus está sendo bem claro nessa noite com cada um de nós, que isso venha ocupar o nosso coração. Se nós verdadeiramente queremos nos desvencilhar das coisas desse mundo, se você realmente quer que o teu coração seja invadido pela presença de Deus, você tem que ocupar com isso, se ocupar em louvar o Senhor, se ocupar com a gratidão ao Senhor, se ocupar, como a gente falou nessa tarde, em oração, uma vida de oração, porque a oração, ela muda muitas coisas na nossa vida. A oração, ela vence guerras, a oração preenche nosso coração, a oração traz a vontade de Deus, a oração, ela te dá uma visão aberta, uma visão espiritual aberta. Então que essa palavra venha em nome de Jesus nesta noite, inundar o teu coração, e que o desejo do teu coração é se desvencilhar do mundanismo, daquilo que não agrada a Deus, e que você desfrute do melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos nesse momento, vamos orar ao Pai. Vamos atrair o céu para a terra, vamos desfrutar da presença do Senhor. Paizinho querido e amado, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, Pai, por esta noite, por mais uma academia da fé, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite, saiu do quentinho, saiu do conforto da sua casa, para estar aqui, Pai, para engrandecer o teu nome, para receber uma palavra direto do teu trono. Eu quero te agradecer, Pai, por estar aqui junto com meus irmãos,
minhas irmãs que estão aqui, Senhor, e com todos aqueles que não puderam estar aqui, Pai, por algum motivo real, que estão nos acompanhando agora, Pai, pela live, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que nós possamos para aqui, lá nas casas, Pai, levantar um altar de adoração, que nós possamos, oh Deus, sentir a Tua Shekinah, sentir o Teu Espírito Santo nos enchendo de fé, nos enchendo de força espiritual, crescimento, sabedoria, conhecimento da Tua Palavra. E nesta noite venha se cumprir mais um pouquinho da Tua vontade, Senhor, mais um pouco da Tua vontade sobre a Tua igreja, Pai. A igreja que Tu vem buscar é uma igreja adornada, uma igreja, Senhor, sem mácula, uma igreja, Senhor, limpa, uma igreja que pensa no céu a todo momento, que pensa nas coisas lá do alto. E nesta noite venha, Senhor, a criar algo, Senhor, sedento na nossa vida, Senhor. Oh, Senhor, que nós venhamos ser sedentos daqui, Senhor, e querer, Senhor, ser esta igreja, Pai, uma igreja, Senhor, que glorifica o Teu nome, uma igreja que testemunha, Senhor, a Tua palavra, os Teus feitos, Senhor, uma igreja, Senhor, que transmite o amor de Cristo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar aqui nessa noite, que aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham, Pai, a igreja como um todo em Farroupilha, seja uma igreja, Senhor, que transmite, Pai, o Evangelho de Cristo, Pai, o verdadeiro Evangelho, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Usa a Tua igreja, Pai, com os sinais e prodígios, maravilhas, Pai. Que ela seja uma igreja ativa, uma igreja que realmente, Pai, mostre para o mundo que o nosso Deus está vivo, em nome de Jesus, Pai. Aviva os corações, aviva, Senhor, oh Deus, renova nossa mente, Pai, oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, traz o Teu fogo, Pai, traz o fogo nos corações, que nesses dias, Pai, a Tua igreja venha crescer, Pai, em sabedoria e conhecimento, e também em números, Senhor, mas números sadios, ovelhas, oh Deus, ovelhas sadias, gera muitas crias, multiplica, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pegamos esse momento nas Tuas mãos, Senhor, e abençoa cada um que está aqui, Senhor, que nos acompanha, em nome de Jesus, amém e amém, amém, queridos. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, aleluia. Estou
Amém, Senhor Jesus. Te louvamos nessa noite mais uma vez. Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração a Ti, Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor ministrado aqui hoje, Pai. Recebe a nossa adoração, Pai, porque Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és fiel. É para Ti, Senhor, tudo isso, Senhor. É para Ti esse culto, Pai. É para louvor do Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és fiel. Toma o Teu lugar, Pai, Teu lugar de honra no nosso meio, Pai. Toda a glória é para Ti, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Obrigada, meninos abençoados. Servindo o Senhor. É uma honra estar aqui hoje, ministrando a palavra. Vocês podem se assentar se vocês quiserem, fiquem à vontade. Amém. Fazia algum tempo já que eu não ministrava, né? Não me recordo mais. E é uma honra mesmo, é uma honra estar servindo ao Senhor, né? Estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? A qual nós somos chamados, né? A palavra de Deus diz que os anjos queriam essa honra de pregar o Evangelho, né? Mas o Senhor confiou a nós, aos homens, né? E aos filhos, né? Então estamos aqui, né? E eu me sinto muito honrada mesmo, né? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo em Hebreus 12. Teve um momento na oração do David ali que ele começou a falar e eu fiquei ouvindo, meu Deus, só falta ele pregar a palavra que eu vou pregar. Eu disse, meu Deus do céu. Ele falou alguns trechos ali, eu digo, nossa, vai pregar, né? Assim, não me antecipa, né? E ele falou um pouco, né? Hebreus 12, versículo 1. Vamos ler juntos aí. Todo mundo achou? Amém? Amém. Hebreus 12 fala assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Vem falar com cada um de nós aqui hoje, Senhor. Com cada um que está vendo também, Senhor, pela internet, Senhor. Move a tua mão poderosa. A tua palavra diz, Pai, que a palavra ela não volta vazia, mas ela produz aquilo pela qual ela foi destinada.
E a palavra, Pai, ela tem um fim proveitoso. A palavra, ela frutifica em nós. Que a Tua palavra hoje venha frutificar, venha dar frutos, Senhor. E possamos, Senhor, glorificar o Teu nome, Senhor, frutificando, Pai, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então o Senhor falou comigo, né, a respeito dessa palavra aqui, né? E há algum tempo, né, desde quando começou tudo, essa questão de pandemia, de distanciamento social, que a gente tem analisado e visto, né, que isso, né, quem é cristão e conhece a palavra, sabe que isso é princípios das dores, que isso são sinais da volta de Cristo, né, pestes, né, e tantas coisas que estão acontecendo, perseguições que já estão começando em vários lugares, né, contra a igreja, contra o cristão, e tantas coisas que a gente vê que é sinal do fim dos tempos, né. E muito a gente tem falado, eu e o meu esposo, né, eu e o David, a gente tem falado sobre isso, mas o que realmente nos surpreendeu muito foi ver a reação da igreja, a reação dos filhos de Deus com tudo isso que tem acontecido, né? Eu dou glória a Deus de ver que agora, né, a igreja está reagindo, né? Aqui em Farroupilha, e a igreja como um todo está reagindo. Mas logo no começo da pandemia, a igreja parecia assim que estava apavorada com a situação, com as coisas, né, assim, e a reação, né, não me excluindo disso, mas me incluindo nisso. Eu estava envergonhada de ver a reação da igreja, né, porque no meu entendimento eu pensava, né, que, né, os filhos de Deus nos últimos tempos nós íamos estar assim, né, apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela palavra, pregando o evangelho, não enterrando nenhum dom, fluindo, frutificando, correndo mais milha, mais, quando o Senhor pedisse, né, alguém pedia tudo, então tudo dava a capa, né, a visão assim de fim dos tempos, é que quando se aproxima a volta de Cristo, né, nunca eu pensei que eu veria a reação contrária, né, do povo de Deus, que infelizmente a gente viu em muitos irmãos, em muitas igrejas, a reação contrária, a pessoa vendo que se aproxima o fim, se amedrontando, temendo pela própria vida, temendo, né, não que a gente não tenha que temer, né, Deus nos dá o zelo e o espírito, né, de temperança, mas não foi para isso, não é para covardia que o Senhor nos chamou, foi para ousadia que o Senhor nos chamou. E isso sim, né, no começo, agora já estou né, mais tratado com isso, né, só Deus já me mostrou um pouco da reação da igreja, da nossa reação, mas logo nos primeiros meses ali, né, que eu já não sei quanto tempo que a gente está nesse distanciamento social, me assustou e me envergonhou ver que a igreja, na hora de ver que Jesus está voltando, em vez de ir para o perdido, estava se voltando para si mesmo, se distanciando daquilo que o Senhor nos chamou, né? E isso hoje, né, eu estava analisando o que o Senhor me trouxe aqui de palavra, né, e vendo o que Deus tem falado, né, que isso também acaba sendo, né, um fruto dessa geração de cristãos que foram muitos, né, irmãos, muitos filhos de Deus foi ganho pelo evangelho pregado, né, da bênção, da vitória, da prosperidade, do milagre, né, e não com a pregação como a gente vê e se apaixona de uma pregação de Spurgeon, de John Wesley, de homens de Deus que falavam sobre arrependimento, sobre preço, sobre tantas coisas, né, que hoje o cristão se fala, ui, não quero isso, eu quero a bênção, eu quero milagre, eu quero prosperidade, né? Então hoje, né, assim, a gente vendo que se aproxima a volta de Cristo, o fim dos tempos, a gente vê mesmo que a gente está vendo o fruto dessa geração, fruto da geração que veio para o reino para ter a vida transformada, para ser abençoado, mas entende pouco de prova, entende pouco de arrependimento, entende pouco, né? E quando é apertado, quando Deus pede algo, ou quando Deus, tem aqui essa palavra sobre disciplina, quando Deus vem e disciplina, ela corre, ela prova, não, Deus não está aí, Deus é bonzinho, Deus é amor, né? Mas Deus também disciplina, né? Então a gente está vivendo, né, frutos disso, né? E há um tempo atrás, numa oração, Deus me mostrou, até vou elaborar, né, o texto que o Senhor
peneirando a igreja, peneirando seus filhos, né? Não é em vão que a porta é pequena, né? Que o caminho é estreito, né? Que nem o David, né, trouxe a palavra domingo, né? Não passou por reformas a porta do reino dos céus, então ainda é pequena e o caminho ainda é estreito, né? Então essa peneira, o Senhor mostrava uma peneira, o Senhor peneirando o povo de Deus, peneirando os seus filhos mesmo. Eles estavam sendo provados, era uma peneira, mas era assim uma provação com fogo, sabe? A palha, o feno estava sendo queimado, né? Então não é de se assustar que a gente veja pessoas retrocedendo. Infelizmente, né, nós como irmãos, como filhos, temos que estar em oração, clamando, vendo aquele que está se afastando, vendo aquele que está, e orar por ele, e tentar aconselhar ele para trazer ele de volta para a casa do caminho do Senhor, né? Porque, né, como foi falado, o problema não é o distanciamento social, é o distanciamento espiritual, o distanciamento de Deus, da palavra de Deus, da verdade, né? Outro dia nós visitamos um irmão, o irmão disse: olha, minha filha está lá no pé, não sinto mais nada de Deus, não vejo mais Deus falar. Mas a pessoa também não estava abrindo nem a Bíblia, não estava buscando a palavra de Deus. E o deixar de congregar enfraquece, não tem como não, né? A brasinha fora do braseiro, ela esfria, né? Então eu sei que às vezes tem dificuldade de estar aqui, então numa época diferente, mas não deixe se esfriar. Venha quando puder, faça um esforço, busque em casa de verdade, ora, busca, porque é o fim. E cumpra o seu chamado, cumpra, porque o Senhor não nos deu talento e dom para enterrarmos, né? Mas vamos ver ali o texto. Olha só que texto maravilhoso esse texto que você me deu aqui. O texto da palavra é lindo, né? Olha o versículo 1 que fala. O meu título fala assim: Deus disciplina os seus filhos. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu amo esse versículo, né? Grande aqui, né? Mas eu amo esse versículo, né? A gente muito aprendeu com esse versículo, eu e meu esposo, sobre libertação, sobre os filhos de Deus serem libertos de todo embaraço, de todo peso, né? E isso é a visão. O Senhor quer que nós corramos a carreira que nos está proposta. O Senhor nos chamou como filhos, Ele nos mostra o seu amor. Quando a gente vem para Cristo, a gente se apaixona pelo amor, a gente vê que é herdeiro das promessas, começa a se envolver. Olha, eu sou herdeiro, e vê Deus fazendo milagres, porque nós somos filhos, né? E a gente começa a conhecer a palavra, e daqui a pouco a gente vê que o Senhor tem uma carreira que nos propôs, né? Ele propôs uma carreira, Ele propôs um chamado, né? A renunciar a nós mesmos, né? E a gente vai sendo capacitado com dons e talentos, o Senhor vai nos abençoando com tantas coisas, e a gente vai vendo que para correr essa carreira, a gente não consegue correr cheio, né, de embaraço, cheio de carga, cheio de, né, não dá para correr com mala, com, né, coisas, né, que a gente tem às vezes no passado, né? A gente muito aprendeu sobre isso, e o Senhor me falou esses últimos tempos que a igreja precisa estar agora voltada com a visão na carreira, no autor e consumador da fé, mas temos que percorrer essa carreira. O Senhor nos chamou para andar no chamado, para olhar para Cristo, mas para fazer aquilo pelo qual Ele nos chamou, né? Nós somos chamados para ganhar almas, cada um dentro daquilo que Deus deu para si, uns com pregação, outros com adoração, com louvor, com serviço, com tantos chamados, né? Então nós temos que andar, né, olhando para o autor e consumador, mas sabendo que a gente tem essa carreira para correr, né? E a gente agora está vendo como se a gente estivesse vendo já o final, né? Porque Jesus está voltando, estamos vendo que Jesus está voltando, e a gente está vendo como se essa chegada está ali, está mais perto do que antes da chegada, né? Então não dá para carregar mais as malas, agora já era as malas, não nem para mochila eu consigo carregar mais, eu tenho que me desembaraçar de tudo. Essa roupa de inverno não vai dar, não dá para, né? Puxe, pala, toca, me atrapalha na corrida, né? E o que a gente vê as coisas que atrapalham? Os filhos de Deus têm que se livrar daquilo que está atrapalhando, né? O David até pincelou um pouco aqui na oração,
sobre isso. Ali na live com o pastor André também foi falado sobre isso. Que a gente, né, o que é essas coisas que estão embaraçando a gente, né? Isso o Senhor nos chama para a gente analisar, né? O que é o embaraço, né? Olha, fala aqui, ó, do peso, né? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então a gente precisa deixamos todo embaraço, né? O que é que você analisa que é embaraço na tua vida? O que é o embaraço? Será que é algum pecado, algum vício, alguma carnalidade, algo que Deus está pedindo para tu deixar de lado, porque aquilo não está te agregando nada, não está te fortalecendo em nada, está te puxando para trás, né? Será que é alguma mágoa, alguma dor do passado, né? Será que é algum perdão que não foi liberado? Isso tudo é embaraço. Nós temos que nos desvencilhar. Chegou a hora da gente não ficar mais, né, com aquela dor, agarrado na dor. Como a gente às vezes faz isso, né? Tantas pessoas, né, passam por situações, né, de dor, de perda, né, de injustiça, algo que foi feito com tanta, né, nossa, eu lembro que quando a gente, né, conhece Jesus e se vê como filho, né, a gente acha que só vai dar coisa boa agora na nossa vida, não vai acontecer mais nenhuma coisa ruim, porque Deus é nosso Pai, né? Então, né? Só que às vezes acontecem coisas que Deus permite mesmo para que a gente aprenda com aquilo ali, mas Ele nunca nos deixou, Ele está conosco todo o tempo, né? Até quando aquelas situações ruins acontecem, né? E quando eu passei por algumas situações, né, no passado, assim, de injustiça, sabe, daquilo que tu faz bonitinho, né, e conquista bonito, assim, achando que está tudo certo, vem alguém puxa da tapete, vem alguém tira de ti, assim, sabe, sem nenhum amor, né, sem nada, simplesmente é uma injustiça, uma coisa injusta que fazem contigo. Quando eu me deparei a primeira vez com algo injusto, sabe, foi difícil abrir mão. Foi difícil, porque enquanto tu te agarra naquilo, não, tu quer que venha a justiça, mas Deus quer dizer, tu quer justiça ou tu quer ter paz? Né? Tu quer justiça ou tu quer ser liberto? Tu quer justiça com as tuas próprias mãos, tu quer entregar na minha mão? Né? Então é difícil a gente, né? Então tem coisas que a gente vai aprendendo e o cristão passa por tudo isso. Ele passa por situações de injustiça, ele passa às vezes por perda, ele passa por dor, ele passa por dias de tempestade, dias de deserto, né? Hoje eu vi um pedaço de uma pregação, até postei no Face, da Helena Tanuri, né, que ela fala, tem um trecho que ela fala assim: e se alguém disse para ti que você veio para Cristo e agora você entrou no transatlântico, você está na maravilha, mentiu para ti, porque a Bíblia diz que no mundo passai por aflições, então a gente vai passar por aflições, né? Então a gente vai ser provado, né? Jó não está ali de várzea, Jó está ali para nos ensinar tanta coisa, né? Então, com certeza é dolorido, né? Passar por dor, passar por sofrimento, passar por coisas, né? Mas muitas das vezes o Senhor, né, nos ensina com isso. Tantas vezes Ele não planejou aquilo ali, mas aconteceu algo, né, na vida e Deus, mas Ele está conosco, Ele vem para nos tirar daquela situação de dor, né? E essas situações de dor, de mágoa, de tristeza, né, de coisas do passado, nós precisamos ser livres. O Senhor tem falado muito isso comigo. Cada um de nós na igreja, se nós queremos correr a carreira que nos está proposta, se nós não vamos olhar para trás e amarelar na hora que mais nós somos ganhos para Cristo, nós somos preparados para essa hora. A hora é agora de ganhar almas para Cristo, de se desvencilhar. Se nós amarelar agora, né, então é como se, né, nosso propósito bichou, né? Nosso propósito não alcançamos, né? O Senhor nos chamou para nós sermos salvos, claro, mas para nós também, com a mesma salvação, salvar a outros, né? Salvar no nome de Jesus, né? Com a mesma consolação, consolar a outros, com a mesma libertação, libertar a outros, né? Então a gente tem que se desvencilhar. Hoje eu gostaria que cada um de nós a gente se analisasse. O que é o embaraço? O que é o embaraço que está fazendo você andar devagarinho? O que é o embaraço que fez você parar na caminhada?
Será que é a falta de perdão? Será que é a procrastinação de algo? Você está procrastinando, deixando para trás, não faz, não busca. O que será que é o embaraço? Será que é uma carnalidade? É algo que é forte ainda? Né? Quantas vezes tem algo que aquilo ali atrasa a nossa vida? Né? Às vezes, sei lá, uma paixão, um desejo, né? Um encantamento por uma coisa no mundo. Quantas vezes as pessoas têm um encantamento? Não, mas eu amo isso. Mas isso aqui eu não consigo deixar. Né? Mas às vezes o Senhor pede aquilo, né? Será que é alguma carnalidade, algum vício, né? O que será que é o embaraço? Analisa hoje, ponha, né, a mente, coloca a tua mente nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha iluminar, a luz da palavra venha entrar e venha iluminar isso na tua vida. Olha o versículo 2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, Jesus aqui, ele é o exemplo. Olha só o que ele diz aqui, ó. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Em outras versões diz a vergonha. Então Jesus, ele suportou a cruz por nós. Jesus suportou pelo chamado. Então ele veio à terra com um propósito, e nada que aconteceu com ele, nenhum sofrimento, né? Porque ele sofreu, né, gente? Olha o que ele sofreu. Nenhum sofrimento tirou ele do propósito. Ele não, como o gaúcho fala, né? Ele não arregou, né? Ele não abandonou o propósito. Ele veio com o propósito, né? A gente ouve a oração de Jesus lá no Monte das Oliveiras, né? Um pouco antes dele ser levado, né? Que lá diz que ele, né, suou, né, sangue, né? E que ele estava orando, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Então aquela palavrinha final ainda, né? Deus poderia, né? Se fosse só aquela parte, né? Se possível, faça de mim esse cálice. Não, às vezes vai não ser feita a minha vontade, mas a tua. Dava para ver que ele estava com um conflito ali. Dava para ver que ele estava sentindo que ia ser sofrido. Que ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de passar uma situação ruim. Ninguém gosta, né, de ser rejeitado. Ninguém gosta de passar o que ele passou na cruz. Mas Jesus, ele suportou a cruz. E a pergunta que eu faço, por que a gente não tem que suportar nada? Né? É a pergunta que o Senhor me fez, sabe? Eu me lembro que eu trouxe essa palavra, até esse ponto só aqui, por que a gente não tem que suportar nada, no encontro de mulheres, que foi algo lindo que Deus fez lá. Se Jesus suportou a cruz por amor de nós e por amor da obra que Ele fez, imagina, nós não estávamos lá naquele momento, mas aquela obra alcançou a nós e alcança a todos que vamos crer no nome de Jesus, confessar o nome dele. Então a obra é grandíssima. Então, se Ele suportou a cruz, suportou aquele, ele diz aqui ainda, né, desprezando a vergonha, e a vergonha, tudo, a vergonha, a nudez, o escárnio, tudo que fizeram com ele suportou a cruz. Porque a gente não pode suportar nada. Porque né, coisas acontecem e a gente, foi terrível, é muita dor, agora eu não quero mais, eu vou abandonar a fé. Não, isso é demais, né? Então, qual que é o limite? Por que a gente passa por situações e a gente acha que para nós a gente não pode suportar nada? Né? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós hoje. Por que se Ele suportou e nós queremos fazer as mesmas obras que Ele, andar como Ele andou, fazer a obra que Ele fez, a gente não quer suportar nada? Né? Então, se Ele suportou, nós também temos que suportar. Quantas vezes, né, a gente é filho na caminhada, mas que obstáculo! Por que eu tenho que passar por esse obstáculo? Ou por que eu tenho que passar por uma perda tão terrível, uma dor? Mas se Ele suportou, será que era do plano de Deus tudo aquilo que Ele passou? Eu acho que não. Com certeza Deus tinha um plano na cruz, mas o que a Bíblia fala? Que os demônios estavam ali achando que eles estavam ganhando,
achavam, né? E os caras ficaram endemoniados e começaram a fazer de tudo contra Jesus, fizeram escárnio, né? Jogaram sorte pelas roupas dele, bateram, xingaram, fizeram tudo, né? Isso não foi bem, Deus, né? Deus planejou isso tudo. Deus permitiu isso tudo, porque fazia parte do plano, fazia parte do pacote. E se Jesus, né, diminuísse, se Jesus não resistisse, a obra não seria concluída. Então, por que nós não poderemos suportar nada na caminhada? Uma rejeição, um familiar que não quer, que te blasfemeia, que fala contra ti, né? Quando tu prega o evangelho, ele rejeita. Mas só é de Deus quando a pessoa aceita e vem. Não. Quantas vezes você vai pregar e você vai só lançar a semente ali? E alguém em outro momento vai regar. E alguém em outro momento vai colher, né? Então, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente foi chamado, que é pregar, usar a nossa boca, que é obedecer ao Senhor, que é fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Nós temos que estar preparados, e é isso que o Senhor fala, né, para a igreja hoje. Nós temos que aprender a suportar. Nós temos um chamado, maior é o chamado, maior é aquilo que o Senhor nos chamou. Claro que Ele nos ama e nos trata como filho. Ele ama, Ele cuida de nós em cada detalhe. Mas se vai ter tropeços, aguenta o timão, aguenta aquilo, continua firme, olhando para o autor e consumador da fé, não desiste. E é o que o Senhor nos chama. Agora é a prova. Aleluia. É a peneira, é a prova que o Senhor está fazendo conosco, né? A prova de passar pelo fogo. Olha o versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olha só o autor de Hebreus, que coisa boa. Olha bem o que Jesus passou, olha bem o que ele está dizendo aqui. Foi uma carta aos Hebreus, e o autor de Hebreus ficou falando aqui, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis de desfalecer em vossas almas. Então, olha para Jesus, né? Olha para Jesus, é para Ele que a gente tem que olhar. Então, por um acaso teu sofrimento já está maior do que o de Cristo? Será que está, né? Será? Então, ali diz, né, para que não desfaleceis em vossas almas. Aqui eu botei, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, será que estamos desfalecendo nas nossas almas? Será que é isso que está acontecendo hoje com muito cristão, né? Não só contando os abençoados que a gente ama, mas que desapareceram da igreja, mas no geral, o corpo de Cristo, será que as pessoas estão desfalecendo? Ai meu Deus, é pandemia, é economia, não, vou em todo lugar, mas na igreja eu não posso, porque é lá que eu vou ficar doente, ou é lá que não é para ir, né? Será que a pessoa desfaleceu, decaiu na alma tão grande? Será que ela viu as dificuldades, viu as lutas? Não, Jesus está voltando, eu vou para casa da minha, está tudo acontecendo, está tudo ruim, né? A questão financeira, o salário diminuiu, eu fui demitido, será que agora o que eu faço? Eu me escondo, nem uma avestruz, boto a cabeça no buraco, né? Será que o que o desfalecer nas nossas almas tem feito, né? Será que as pessoas, eu vejo às vezes, que o desfalecer, nas nossas almas, eu falo, não desprezando o que acontece com muitos irmãos, mas olhando para aquilo que acontece com a gente também. O que às vezes acontece comigo, acontece conosco quando a gente desfalece na nossa alma? A gente deixa de olhar para os outros, né? A gente olha para o nosso sofrimento, para a nossa dor, para a falta que está nos faltando, né? O que acontece conosco quando a gente desfalece? Talvez analise cada um de nós, a gente possa analisar o que é que está acontecendo quando eu me desfalece na minha alma. Eu deixo de olhar para o irmão, para a pessoa que está do meu lado. Eu deixo de ver que a dificuldade do outro às vezes é 10 vezes maior que a minha, né? Eu deixo de cumprir aquilo que o Senhor me chamou, né? E às vezes é exatamente para aquele momento que o Senhor está me preparando, me capacitando. E naquele momento o inimigo já sabe, é ali que a pessoa vai ter uma vitória, um testemunhaço
então eu vou botar essa pedra aqui no caminho, né? Ela vai desfalecer a alma, vou puxar o tapete e nada vai acontecer. E tem coisa assim, o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Não, Deus vai usar alguém, se não Deus não me usou, Deus vai usar alguém. Mas quem diz, né? Deus ele tem uma chamada para cada um de nós. Nós somos filhos importantes para Deus. Nós temos algo para concluir. O que acontece quando a gente desfalece? Às vezes, quando a gente desfalece na nossa alma, a gente não está pecando, né, a varejo, mas a gente está o quê? Às vezes só se preocupando consigo mesmo, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o seu mundinho, né? Que não é pecado, que não é errado, mas o Senhor nos chamou para perder a nossa vida, para ganhar. É uma chamada. Então nós estamos sendo agora desafiados a viver o Evangelho pleno, a viver e a perder a nossa vida para ganhar a nossa alma. Então, mas eu não pego quando eu cuido só da minha casa, mas não, tu não pega, mas tu está deixando de fazer, né? Quando a gente pede, uma vez eu fiz um estudo sobre o Pai Nosso, que o Senhor pede para nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, mas também pelas nossas falhas e faltas. Tu está faltando com algo. Não está pegando, mas tu está faltando. Isso sim é um pecado também. Isso também é algo. Então a gente não pode faltar com aquilo que o Senhor nos chamou, com o Senhor nos pediu. E quando a gente desfalece na nossa alma, a gente deixa muita coisa para trás. A gente deixa a nossa oração, nosso tempo com Deus. A gente deixa de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, de enxergar o perdido. A gente às vezes não enxerga o perdido. O que é, né, a diferença de quando o Espírito está agindo em nós? Quantas vezes, né, eu lembro assim, a gente tem alguns testemunhos assim, com um mendigo ou com gente na rua, né? Eu lembro que quando tu está ali cheio do Espírito, quebrantado, né, olhando para Jesus, olhando para a carreira, vou voar, vou fazer aquilo que Deus me chamou, tu está com o coração aberto para enxergar as pessoas, para enxergar a dor das pessoas. Aí as oportunidades brotam, aí tu vê as pessoas que estão precisando de Cristo. E eu me lembro falando de mendigos, tu enxerga o que está necessitado, tu enxerga as pessoas que estão precisando de algo, né? E quando a gente não está voltado, a gente pode ser um cristão que não está olhando para Jesus, que está, né, só preocupado consigo, passa batido no perdido, naquele que tem uma necessidade dentro da igreja ou fora da igreja, né? É como se não interessasse para nós. Só que não é para isso que o Senhor nos chamou, né? Olha o versículo 4 que fala: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha só que forte, né? Talvez vai chegar o dia que a gente vai ter que resistir até o sangue, né? Quando mais se aproximar a volta de Cristo, a perseguição, o anticristo, tantas coisas que a Bíblia fala. E às vezes a gente olha no filmezinho, né, e olha que interessante, eu resisti até o sangue, né? Mas às vezes coisas menores nos acontecem e a gente já desfalece, né? Será que a gente resistiu até o sangue? Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 5: e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele é repreendido. Aqui é outra parte que eu acho interessante aqui, né? O Senhor nos chamando de filho e falando que ele repreende a nós como filho, né? E aí também a gente entra em conflito daquilo que a gente falou antes, né? Do evangelho que foi pregado muitos anos, né? Da prosperidade, do milagre, da bênção, que a pessoa vem para Cristo só por isso, e às vezes não cria uma identidade de filho. E daí quando o pai age, né, como o pai conosco, nos repreendendo como filho, acha ruim, pula fora do barco, não quer mais ser repreendido. Aí entra também até aquele filho que no natural nunca teve um pai que repreendeu, ou que passou levar, né, ou que passou um chinelo, né? Não sabe mesmo, não tem nenhuma identificação com a repreensão. Repreensão é ruim, só que repreensão ela tem um fim proveitoso, né? Então, se talvez algum de nós nunca passou repreensão,
Aqui a gente viu muito isso, filhos que tiveram sempre tudo na mão, nunca tiveram um não, nunca tiveram uma repreensão, né? E a gente já viu muito isso, né? Não é o meu caso, que eu já levei no lombo, né, quando era pequeno, mas, né, é proveitoso, e às vezes quando a gente nunca passa por isso, não entende quando Deus vem e nos repreende. Há pouco também outras palavras que o Senhor tem ministrado no nosso coração é que tipo de ovelha que nós somos, né? Como que tem sido criado as ovelhas, né? Olha o que é a ovelha, o bichinho a ovelha, né? A ovelha é um bichinho manso, é um bichinho que morre calado, é um bichinho que obedece, né? E o Senhor nos chamou para o seu aprisco, Ele nos chama de ovelhas, né? Ovelha é obediente, a ovelha vai, outra pessoa, ela chama, ela não vai. Ela vai na voz do pastor, ela vai no cheiro do pastor, ela reconhece o pastor, ela reconhece Jesus e ela sabe ficar no aprisco, ali ela está guardada. Então, que tipo de ovelha nós temos sido? Que tipo de filho nós temos sido? Será que, né, a gente aprende a ser um filho obediente no reino? Talvez no natural a gente nunca tenha sido um filho obediente, mas sempre rebelde, sempre do contra. Né? Mas o Senhor, a palavra de Deus, nos ensina a ser filhos obedientes e filhos que aceitam a repreensão. Quantas vezes a gente tem muitos irmãos que nunca aceitam a repreensão, sempre quer ter a última palavra, sempre está certo e o outro está errado, é sempre por culpa de todo mundo, menos sua. Isso não está certo. O Senhor nos ensina a ser obedientes, a aceitar a repreensão de Deus, né? Então é hora de nós repensarmos: será que eu às vezes estou me debatendo demais? Será que não era só para ter aceitado, baixado a cabeça, pedido perdão, voltado atrás? Quantas coisas o Senhor nos ensina isso? Olha, quando te baterem no lado, dá ao outro lado. E às vezes não temos isso na nossa vida. Versículo 6: pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, falando da disciplina, a gente tem que amar, aprender a amar e aprender a aceitar a disciplina. Só que quem levou já a disciplina do pai ou da mãe em casa sabe que ninguém quer, né? O que a criança faz quando o pai disciplina? Corre! Alguém postou, acho que o Miriam postou, né? O pai correndo com a cinta e a criança aqui, né? Correndo, né? Quando, né, a gente vai repreender um filho, ainda mais quando é pequeno, ele quer correr. E nós também, às vezes, agimos assim, a gente quer correr, a gente não aceita, a gente, né? E não é para isso que o Senhor nos chamou, né? Nos chamou e quer nos ensinar a ser filhos obedientes, que ouvem, que entendem por que o Senhor está falando, né? Não vai até lá, não vá, senão lá tu vai cair no precipício, mas às vezes a gente quer ir até lá, porque a rebeldia está muito intrínseca na gente, dentro, né? E o Senhor quer que a gente aprenda a obedecer, a aceitar as disciplinas. E às vezes a aceitar. Tem coisa que a gente não vai entender. Tem coisa que a gente não vai entender que acontece conosco. Mas nós entendemos que o nosso Pai nos ama, entendemos que somos filhos, que Ele trata nós como filho, que Ele cuida de nós, que Ele está conosco, nunca nos deixa só. Então, se a gente entende isso, eu não preciso entender aquilo que o Senhor não me revelou. Isso vai me sustentar até a glória, até o dia que o Senhor resolver me fazer entender. Às vezes as perdas, às vezes, né, as dores, as coisas terríveis que nos acontecem, às vezes a gente não compreende naquele momento. Mas aonde vai estar a minha fé? Vai estar embasada que eu sei quem é meu Deus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele não me deixa só. Isso é firme fundamento, então não tem situação que vai abalar isso, por mais terrível que seja. Quantos perdem filhos, perdem esposa? Agora a gente está vendo
pessoas queridas, né? E às vezes entende, onde está Deus? Deus está do teu lado, Ele te ama. Ele não te abandonou. Fica firme sabendo que Ele é Pai, que Ele ama, que Ele te cuida, que Ele não te deixa só. Isso é um firme fundamento. E talvez algum dia Deus vá te entender aquilo, por que aquilo aconteceu ou deixou de acontecer, né? Versículo 7, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Aí vem o cuidado. Cuidado se você está ouvindo só coisinha boa, né? Às vezes a gente conversa com alguns irmãos, não estou indo, né? Bota muitos, né, empecilhos, às vezes, de não poder estar congregando, ou nem vendo uma live mais da igreja está vendo. Mas eu estou vendo a pregação do fulano A, do fulano B, do fulano C. Que bom, irmão. Mas será que tu não está ouvindo só as coisinhas boas? Será que tu não está ouvindo só o Senhor te ama, Ele te abençoa, Ele te prospera? E quando a respeito da disciplina, da exortação, da renúncia, do morrer para si mesmo, do fugir da imoralidade, tantas coisas, será que isso talvez tu não está ouvindo nas pregações em casa? É mais confortável, com certeza, estar em casa ouvindo, mas será que tu não está ouvindo só o que tu quer? Será que tu está sendo guiado por Deus? Quem é o teu pastor que vai estar lá contigo se tu não... Né? A gente pensa às vezes, né, como a pessoa está no hospital, está enferma, o pregador da internet não vai lá orar por ele. Quem é que vai? É o pastor local. É o pastor que às vezes não é honrado, mas estou eu falando aqui mesmo. Amém? Mas então, olha só, mas se estar sem disciplina, nós temos que aprender a ouvir tudo que Deus colocou, né? Por isso que é importante estar em submissão. Ou palavra que às vezes é difícil, né? Cada um de nós mesmos não temos muito, né? Empatia, assim, né? Não simpatizamos com a palavra, né? Submissão. A pessoa não quer ser submissa. E ovelha é para ser submissa, filho é para ser submisso, pai. Submissão, né? Então o Senhor nos ensina a ser submisso, a sermos obedientes, né? E nós vivemos na geração que quer rebeldia, que quer ser independente, então parece que tudo isso, né, vai contra a visão do mundo. Claro que vai contra a visão do mundo, nós andamos na contramão do mundo, né? E às vezes essa verdade precisa ser pregada. A gente anda na contramão do mundo. A gente tem que entender que evangelho que a gente vive, que evangelho que a gente serve. O que o Senhor tem nos ensinado? Mas se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Versículo 10, pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então o Senhor, Ele nos corrige, né? Às vezes, né, permite que coisas nos aconteçam para que a gente aprenda, para que a gente seja aperfeiçoado na santidade. Aqui fala para que a gente seja participantes, para sermos participantes da sua santidade. Isso o nosso Pai terreno nos ensinava e a gente respeitava Ele, né? Porque às vezes temos dificuldade, né, de respeitar, né, Deus por aquilo que Ele nos pede, ou respeitar um líder quando ele pede algo, quando ele repreende algo, né? Às vezes, né, as pessoas amam quando vem o pastor e diz, que bênção, eu oro por ti, Deus te abençoe e tudo. Mas, né, quando o pastor vem e diz, olha, meu querido, isso aí que tu está fazendo não está errado, tem que largar isso aí não está certo, isso não está na Bíblia, isso aqui está escrito como pecado, né? Isso aqui, é fornicação, mas isso aqui é adultério, meu querido. Então, quando fala isso, parece que não respeito mais. Como assim? Pisou no meu carro, né? Quantas vezes, né, a gente
ver isso acontecer, né? Se o nosso pai nos repreendia e a gente ainda assim respeitava, tinha respeito por ele, da mesma maneira o Senhor pede para com nossos líderes hoje e para com Deus. Olha o versículo 11 que fala: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo ou de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Olha que interessante aqui, né? Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Quantas vezes situações que acontecem na nossa vida para nos ensinar que Deus está nos repreendendo, nos deixam desse jeito, cansados, mãos cansadas e joelhos vacilantes, né? Antes ele já tinha falado do desfalecer da alma, né? Mas aqui é mãos cansadas e joelhos vacilantes. Às vezes a gente não consegue mais fazer nada. A mão é o que, né? É para o serviço, é para fazer as coisas, né? Os joelhos, né? É para a gente, fortalecer, para a gente andar, para a gente orar, fortalecer as mãos cansadas. Às vezes está duro, às vezes a repreensão está forte, mas fortaleça as mãos cansadas, levanta, né? Temos que nos fortalecer os joelhos vacilantes. Olha o versículo 13, diz: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Olha só o versículo 13. Estou vendo se eu peguei tudo que eu anotei. Sempre fica alguma coisa. Mas olha só que interessante. Versículo 13: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Aqui o Senhor, eu senti o Senhor me chamando, né? Ô manca, de direita manca, levanta manca, faz uma vereda plana para ti, de direita, seja curado, né? Quantas vezes, né, a gente não está andando a carreira que nos está proposta, porque, né, a gente já se desvencilhou de tanta coisa, a gente está manco, né? Diz aqui, para que o manco não se desvie. Às vezes você está preocupado com o irmão que está afastado, que está manco, ele está ali desviando. Aí ele diz aqui, para que o manco não se desvie, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Às vezes você está com o coração apertado com alguém, com algum familiar que estava na fé, ou com algum irmão que está afastado. E o que o Senhor está te chamando? Faz uma vereda plana, vai lá, ora antes ali, vai lá, fala, traz de volta, ajuda o manco, ajuda o manco, ajuda o irmão que está manco. Quantas vezes você está manco e vem alguém que te ajuda, né? E às vezes o Senhor está ali dizendo: ajuda o manco para que não se desvie, mas para que seja curado. Às vezes a gente sabe que tem uma irmã, um irmão que está numa dor, ou que tem um problema familiar, um problema com o marido grave, né? E ajuda, ora, vai até a pessoa, ajuda, leva algo que ela precise, ora, leva um versículo, te mostra que está junto, ela está doente, ela precisa ser curada, precisa ser curada. Falando a respeito de cura e de ser livre de todo o peso. Leiam comigo ali em Romanos. Abram lá em Romanos 4. Romanos 4, versículo 7. Olha o que diz ali. Romanos 4, 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Falando a respeito do Senhor nos curar e de nós nos desembaraçar de todo pecado. Olha o que diz aqui: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Hebreus 12, volta lá em Hebreus.
Hebreus 12, versículo 15. A gente leu a velha de novo. 12, 15 diz ali: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Às vezes brota uma raiz de amargura em nossa vida ou em algum irmão e aquilo contamina muitos. Mas hoje o Senhor quer fazer uma cura, o Senhor quer nos curar para que a gente ande a carreira que nos está proposta. Abra lá comigo em 1 João. 1 João 1, versículo 9. Versículo 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é o segredo de nós nos desvencilhar de todo embaraço que está nos atrapalhando? Confessa os pecados, bota para fora, e o Senhor, Ele perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Vamos lá em 1 Pedro 4, versículo 5. 4. É versículo 8. Versículo 8 diz assim: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós temos amor um pelo outro, um amor que ama, que ora, que se aproxima, que faz algo por aquela pessoa, que ajuda ela a sair daquela luta, daquela dor, esse amor, ele cobre multidão de pecados. Esse versículo eu já vi ele tão forte na ativa, que eu já vi alguém que foi amado ser liberto, beijando o demônio através do amor, de um abraço, de uma oração. Aqueles demônios saíram tudo. Então, amor ardente, né, cobre multidão de pecados. Tiago, vai lá em Tiago 5, versículo 16. Diz ali: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de um justo pode muito por sua atuação. Olha o que nós falamos ali, do que é manco, que está se desviando, que ele precisa ser curado. E como é que ele vai ser curado? Diz aqui, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Então, quantas vezes nós fazemos isso? Mas você, irmão, que tem, às vezes Deus está colocando no teu coração aquela vida que está lá afastada, que está, se quiser, pede oração para nós, a gente vai orar, mas pega, vai lá, ora com esse irmão. Talvez ele confesse algo que ele está envergonhado de voltar para a casa do Senhor. Talvez ele confesse algo que está puxando ele para baixo, que ele está doente, ele precisa ser curado. E como é que ele é curado? Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, a gente é curado quando a gente confessa e bota para fora. A gente é curado, a gente precisa deixar Deus agir. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando a gente está orando, pode muita coisa. Então, o amor, ele vai cobrir a multidão de pecados. Nós precisamos deixar Deus nos usar para sermos luz. Às vezes, a gente quer só ser curado aqui na igreja. Também acontece, mas às vezes Deus nos usa
para ir até em algum lugar, para orar com alguém, até um familiar que está ali passando uma luta, né? Conhece a Cristo, né? E tu vai ali e ajuda aquela pessoa, ora com ela. E o último versículo para ler, antes eu gostaria que vocês se colocassem de pé. E abrissem comigo ali em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. Pedro 4, do versículo 7 ao 14. Diz ali: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Amém, amém, amados. Que a gente possa nos colocar à disposição de Deus. Gostaria de chamar aqui a bênção para ministrar um louvor. Ah, ela está aqui, gente. Nossa, velho, que ninja que eu não vi. Amém. Fecha os teus olhos um pouquinho, fala com o Senhor. Será que você tem algum embaraço hoje? Algum peso, algum pecado que está te atrapalhando? Hoje você tem a oportunidade de olhar mais uma vez para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus. E hoje confessar ao teu Senhor o que é esse embaraço, o que é esse pecado, o que é esse peso que você está carregando, essa dor que você está carregando, talvez uma rejeição, talvez te rejeitaram na família, talvez algo terrível te aconteceu, mas hoje olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé, e confessa para Ele. Deixa esse peso, deixa esse embaraço na cruz de Cristo. Confessa ao Senhor, fala para Ele. Deixa na cruz, pede perdão ao Senhor, libera perdão àquele que te ofendeu. Deixa hoje todo o peso. Talvez isso está te trazendo tanta dor que você já está manco na caminhada, você está andando bem devagarinho e poderia estar correndo, poderia estar voando para o Senhor, poderia estar fazendo aquilo que foi chamado, poderia estar ganhando muitas almas para Jesus, poderia estar cheio da alegria, da paz, da presença, fluindo, mas você está ali com aquela dor, andando com dificuldade, manco. Se livra hoje dessa dor. Hoje o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui. E eu oro e profetizo que esteja em cada lar que está ouvindo, as pessoas que possam estar ouvindo agora, que também o Espírito Santo venha tocar e venha trazer cura, venha trazer libertação de todo peso, de todo pecado, de toda dor. Hoje o Senhor te chama para deixar toda essa dor. Fala com Jesus, deixa na cruz do Calvário toda a dor, libera perdão, você vai ficar sem cargas, porque Ele te ama, Ele te amou, Ele não planejou nenhuma situação de dor, Ele está contigo em todo o tempo.
porque o que Deus tem para ti são pensamentos de paz e não de mal. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Ele te ama, te escolheu. Tu é precioso, filho amado. E hoje Ele vem com palavra para te repreender, porque Ele é Pai, Ele te ama, Ele quer que você seja curado, livre de todo fardo, livre de todo peso. Coloca o teu coração diante do Senhor, não sai daqui igual, não leva as malas de novo, deixa hoje as malas, deixa o fardo, fala com o Senhor. Ele te ama, Ele te escolheu. Aproveita essa oportunidade. Glórias a ti, Senhor. Oh, Jesus, Tu és lindo. Maravilhoso. Quero seguir o caminho. Aproveita essa oportunidade para chorar na presença do Senhor, para liberar perdão para aquela pessoa que te ofendeu. Aproveita essa oportunidade para deixar todo o peso, para fazer uma nova aliança com o Senhor, dizendo que agora tu vai andar, agora sim tu vai deixar todo vício, todo pecado, tu vai andar na direção do Senhor, tu vai fazer aquilo que tu tem sentido que o Senhor tem te pedido. Tu vai agora ajudar os teus irmãos. Tu vai ver o perdido. Oh, Jesus lindo e maravilhoso. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde ofertas sou eu, crucifico meu Deus. Te agradeço, Jesus. A cruz ainda está manchada de sangue, Pai, como diz no louvor. E esse sangue veio para nos libertar, para nos curar. Que hoje, mais uma vez, Senhor, o Teu sangue venha passar por cada um de nós, Pai. Por todo o pecado, Pai. Que mais uma vez o Teu sangue venha passar. A cruz ainda está manchada de sangue, Pai. Que hoje o Teu sangue venha passar, Pai. E purificar, Pai, cada um dos Teus filhos, Senhor. Trazer a purificação, limpando, Pai, os corações, a alma, Pai, de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que haja cura, Pai. Que hoje, Pai, o que está doente, o que está manco, venha andar perfeitamente, Pai. Sem nenhum peso, sem nenhum embaraço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Tu és digno, Senhor. Aleluia. Amém. Ponto final. Amém. Ceia. Deus te abençoe. Eu não entendi o final. É domingo temos ceia, Santa Ceia, em São Marcos às 9 horas e aqui em Farroupilha às 6h30. Culto de Santa Ceia, glória a Deus. Venha, esperamos você. Amém.